liderar fosse alguma coisa que é eu sei e você obedece, não chamaria liderar. Ela continuaria chamando dirigir pessoas, gerenciar pessoas. Comando e controle. Comando e controle. Olá, você que nos assiste, que nos ouve. Meu nome é Daniel Orlean, eu sou CEO da Wide Educação e a gente está aqui em mais um episódio do Wide Talk. E para hoje, aqui nos estúdios da Wide Educação em Campinas, eu tenho o prazer de ter uma pessoa que está há alguns anos impactando bastante esse mercado, Maria Isabel Ribeiro. Maria Isabel é mestre e doutora em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo. Ela é especialista em desenvolvimento de executivos e também em carreira. Ela é partner da APTA. Ela já passou pela Mercer, pela Rei e pela Korn Ferry, com muitos louvores, já transformou a carreira de muitas pessoas nessas empresas. Professora da FGV, do Programa de Formação de Presidentes, ela é responsável pela cadeira de sucessão e também professora de formação de líderes na ESPM. Bom, com um currículo desse, eu te pedi para contar a sua história, né? Eu acho que vai ser muito bacana para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, saber os seus principais desafios, as grandes transições e o que você enxerga daqui para frente no desenvolvimento de líderes. Acho que a gente vai bater um papo sobre vários desses temas. Muito obrigada, Daniel. Primeiro, obrigada pelo convite. Conversar é uma coisa sempre gostosa, falar da gente mais gostoso ainda. E quando junta isso tudo num tema legal, como a liderança, um tema que para mim é importante e legal, acho que vai dar uma boa bossa. Acho que contando um pouquinho de mim, a história da minha própria carreira é uma história cheia de novidades. E é uma história que revela um pouco até do meu entendimento do que é carreira propriamente dito na atualidade. Porque eu venho da psicologia, né? E a minha escolha pela psicologia foi uma escolha interessante, porque ela foi uma segunda escolha. Eu sou interiorana, quase caí do muro, nasci entre São Paulo e Minas. E quando resolvi vir para São Paulo para fazer faculdade, eu não tinha certeza do que queria. E na ocasião, antigamente, os pais definiam muito as coisas, queriam definir as coisas. Eu faço parte exatamente da parcela da geração que fez a transição, em que eu quis decidir o que eu queria fazer. Então, com pais bem mais velhos, foi o meu primeiro grande desafio. Como é que eu convencia meu pai de que eu não queria fazer o que ele queria que eu fizesse. E assim começou a história pela psicologia, né? Eu disse, não, eu vou fazer alguma coisa que faça com que eu aprenda a entender aos outros e a mim mesmo. E eu mergulhei na profissão sempre com esse viés, né? Que eu precisava ter uma marca, que eu precisava construir a minha profissionalidade de forma que eu pudesse ser reconhecida profissionalmente, mas que, sobretudo, eu me revelasse como ser humano, com coerência, com valores que de alguma maneira refletissem aquilo que eu penso e sinto. E aí fiz o caminho natural. Primeiro RH, e aí fui RH de banco. Então, um desafio bastante interessante, até porque era um banco bastante familiar. E aí depois que eu saí de lá, vou para outro lugar. Fui para a empresa pública, o oposto disso. E aí fui para a Dersa, enfim. E aí, nessa jornada, eu fui sempre construindo um segundo lado, que era o lado acadêmico. Então, como é que eu fazia para ter duas pernas profissionais, verdadeiramente? Uma perna que era uma perna mais acadêmica, mais estruturada, vem daí o mestrado, o doutorado e até hoje na universidade. E o outro lado eu preciso para o mundo corporativo, que era o que eu queria. O mundo corporativo foi me oferecendo desafios muito mais pesados e intensos do ponto de vista do cotidiano. Por outro lado, a vida acadêmica foi me oferecendo um desafio que, de alguma maneira, me talhou como ser humano. Porque uma das coisas que eu fiz na vida acadêmica, eu fui trabalhar na escola pública. Eu fui trabalhar na escola pública, fui coordenadora pedagógica de escola pública, eu fui construtora de materiais instrucionais para professores. E numa dessas passagens, eu fiz um projeto, que era um projeto para a FEBEM, de readaptação de meninos na sociedade. Eu acho que essa foi a grande virada da minha vida, quando eu me apercebi com a possibilidade de transformar a vida das pessoas realmente, com a educação, pela educação propriamente dito. De fazer com que jovens que tinham uma história difícil,
com alguns valores e algumas questões relativas ao caráter não trabalhadas durante o seu processo de formação de personalidade, e que quando chegaram na vida adulta, né, no final da adolescência e vida adulta, eram cobrados por coisas que eles não tinham tido a oportunidade de formar, como, por exemplo, a dó do outro. Se ninguém teve de mim, como é que eu sei que é isso? E eu acho que isso foi me provando o quanto a educação era alguma coisa que valia a pena um investimento maior. Foi daí que veio a minha ideia de carreira de juntar os dois lados. Como é que eu trago o mundo corporativo para o universo da educação? E aí eu fui para o universo da consultoria. Eu digo, não, eu quero trabalhar com gente, mas fazendo a diferença na vida das pessoas no sentido mais próximo do que só pensando programas, como a gente faz em RH. E aí, no começo desse século, eu fiz essa virada de página. Fui primeiro para Felipelli, a época chamava-se Saad Felipelli, depois Wright, depois Grupo Manpower, aí fiquei lá um bom tempo. E aí a coisa começou a dar certo, né? Fui fazer formação em coaching e fui me especializar para compreender melhor esse papel, o que é que a gente faz, como é que a gente entra na vida de um executivo de verdade e faz com que ele pare para pensar no que ele está fazendo e qual o impacto que causa no ambiente dele aquilo que ele está fazendo, né? E isso que eu acho que fez com que essas duas pernas se juntassem e passassem a caminhar de maneira mais uníssona mesmo, né? Daí veio o desafio da própria Mercer, que era de implanta para mim isso que você faz aqui, né? A gente não tem aqui programas de formação de liderança, e fui para a Mercer com esse desafio. Tinha que fazer a implantação de um programa de formação de líderes, de coaching, de assessments. E aí os desafios só foram crescendo sempre nessa mesma direção. Foi quando eu comecei a ser chamada para trabalhar com dois grandes eixos do mundo corporativo. Um é como é que as famílias abastadas, que são donas de negócio, de verdade podem pensar em para quem e como deixar os seus negócios na mão das outras gerações. Comecei a trabalhar então com programas de sucessão e fui aprendendo um pouco mais sobre isso. E no veio do programa de sucessão vieram as minhas primeiras oportunidades de trabalho com alguma coisa que tangencia isso, que é a venda do negócio para algum outro negócio. E comecei a trabalhar com M&A. E aí, com o M&A, obrigatoriamente, você tem que pensar em como é que você faz as pessoas mudarem a cultura, mudarem o modo de atuar, mudarem a sua perspectiva para aquele negócio, né? E isso foi me abrindo portas e portas e aumentando a possibilidade de compreensão mesmo da complexidade que é o mundo corporativo. Foi quando me chamaram para ir para a Rei, outra vez com a mesma coisa. Vem implementar isso aqui, né? Ensina a gente a trabalhar sobretudo com change management, né? Como é que a gente faz isso? E aí fiquei na Rei 3 anos, a Rei foi então depois comprada pela Korn Ferry, e eu ainda fiquei mais 2 anos, e depois achei que estava na minha hora, né? Que eu tinha aprendido coisas o suficiente e que estava na hora de eu empreender e fazer do meu negócio aquilo que eu gosto, e fazer no meu negócio aquilo que eu acho que é fundamental, que é dar a minha cara, o meu tom, fazer as coisas mais customizadas e por aí vai, né? Então, um pouco por aí a minha história. Legal. E eu acho que passa, né? Eu acho que tem 2 pontos muito importantes. Primeiro que é o perfil e a formação do líder. E como esse perfil e essa formação do líder mudou ao longo desses anos. O que era necessário para um líder há 10, 20 anos atrás e o que é necessário para um líder hoje, seja um presidente, seja um diretor, seja um gestor, né? E o segundo é exatamente essa questão da sucessão. Uma coisa é, você precisa buscar um líder e você pode ter o mercado inteiro para achar aquele líder. Outro não. Você tem uma empresa que é uma empresa familiar, onde você tem uma segunda geração, uma terceira geração, e naquele grupo você tem que buscar ou formar as competências necessárias. Então vou dividir minha pergunta em 2 frentes. Primeiro, como que você enxerga essa mudança das competências do líder ao longo do tempo e qual é o perfil de líder
que a gente precisa hoje, ou os perfis de líder, porque obviamente para cada empresa tem seu momento, seu desafio, né, sua necessidade, e o que você precisa para formar um sucessor com todas essas particularidades. Perfeito, perfeito. Acho que, assim, uma pergunta super interessante, né? E respondendo na mesma linha do que você me fez, em duas partes. Eu acho que tem de verdade mudado muito aquilo que eu chamo de requisito de liderança, né? Para além de competências ou de habilidades, tem um requisito de competência. E eu aprendi ao longo da história da minha vida uma fórmula da liderança que eu gosto, uma fórmula do comportamento que eu gosto muito, que é a história de você pensar o comportamento que você apresenta hoje como um resultante de dois fatores. Você tem suas características de personalidade, o seu estilo, o seu jeitão, que é seu, e o lugar em que você está, ou o trabalho que você está desempenhando, a empresa que você está, ela tem requisitos para aquela sua função. E você tem que pescar, você tem que selecionar nisso tudo que você é, o que vale a pena trazer à tona para melhor exercer aquela sua atividade, né? A junção destas duas coisas é super poderosa. E isso, para mim, tem dado a variável do estilo de liderança. O que muda no estilo de liderança vem desta coisa do requisito do ambiente. Então, o ambiente é outro. À medida que o ambiente vem mudando, e que bom que vem mudando, e ele vem evoluindo, obrigatoriamente, ele traz para os líderes uma tarefa de casa, que é de refletir sobre si e se compreender e entender o que ele tem que trabalhar nele para que ele responda de melhor maneira a esse ambiente. Esse requisito tem mudado do hard para o soft. A gente tem visto isso nos últimos anos cada vez de forma mais intensa, o que não significa abandonar o lado hard. Não significa que eu vou deixar de olhar para o resultado, deixar de gerenciar, deixar de olhar para números, nem nada disso, mas que o lado soft, ou seja, a minha capacidade de empatia, a maneira como eu cuido das pessoas, a maneira como eu incentivo, motivo, inspiro, ou que seja, as pessoas, começa a tomar um vulto de importância cada vez maior. E esta mudança, eu acho que é o grande desafio que eu encontro nos líderes. Eles ainda fazem muito uma escolha por um lado ou outro. Eu sou mais líder de pessoas. Não, eu sou voltado para resultado. Enquanto não perceber que isto tudo está em você e que você pode exercer essas duas coisas ao mesmo tempo, né, fazendo o balanço e de acordo com o requisito da situação, você fica sempre um líder deixando a desejar. Acho que esse é um primeiro ponto. E a gente já fala das competências da atualidade. O segundo ponto é que, até por conta disto, a gente tem muita dificuldade quando vai fazer um processo de sucessão. Por quê? Porque eu tenho um líder, que é o presidente daquele negócio, que é o empreendedor que criou aquele negócio e que deu certo. Portanto, ele tem crenças. Ele realmente acredita que o jeito dele dá certo, que a escolha dele, que como ele preencheu essas características que respondiam a uma situação, é o jeito certo de ser. Só que o tempo mudou, tem uma variável ali, né? Que é o tempo, a época, a cultura, as pessoas. E tem um sujeito ali, que é um filho ou um executivo de mercado, que tem outros valores, outras escolhas, né? E aí vem toda a tensão do processo de sucessão. Como é que a gente convence, não de que ele precisa mudar, que o líder maior, esse empresário, o dono do negócio precisa mudar, mas como é que ele deixa alguém ser como ele acha que deve ser, como o outro acha que deve ser? Como é que ele permite que o outro exista e que tenha uma outra hipótese de sucesso que não é a sua, aquela que ele tinha anteriormente? E aí, costurando essas duas coisas na sua pergunta de quais as competências, eu acho que esta habilidade de gente compreender o outro, de eu pensar o outro a partir da cabeça dele e não da minha, talvez seja uma das habilidades que mais estejam sendo requeridas dos líderes na atualidade.
o que a gente observa nos jovens, sobretudo nos jovens da atualidade, eles têm um olhar para propósito muito forte e um olhar para si muito forte. O que eu quero, o que eu gosto, o que me faz feliz, né? E nós, das gerações anteriores, a gente ainda tem um olhar muito para o que é bom, o que é valorizado, e não para dentro, mas para fora. E aí, isso muda de novo a história do requisito. Para que eu consiga olhar para você e entenda o que é que você quer, eu tenho que abrir mão do meu julgamento e olhar você com olhos de querer entender e não com olhos de querer te domar, né? Que é o outro requisito da liderança atual. Como eu te entendo, para que eu possa extrair de você o melhor e não aquilo que eu quero. Mas é interessante isso que você está colocando, porque quando eu perguntei, eu estava pensando nas competências do sucessor. Mas você colocou uma série de competências de quem vai ser sucedido, né, com o mesmo nível de importância. Isso é interessante de se pensar. Porque muitas vezes você é levado a pensar de que tudo bem, eu tenho que formar alguém para substituir aquele empreendedor, ou mesmo que seja aquele primeiro herdeiro. Só que, na verdade, eu tenho que trabalhar com os dois. Trabalhar com quem vai suceder e quem vai ser sucedido. Resgatando um pouquinho essa pergunta que você me fez e construindo em cima dela, né, eu queria trazer luz para um ponto. Eu tenho observado, sobretudo agora digamos que acelerado por dois fatores, né? Acho que um é esse fator da própria longevidade. Então a gente observa, as pessoas estão demorando mais para deixar a vida corporativa, e que bom que estão, né? Bom para mim também, mas que bom que estão. Então a longevidade começa a se concretizar, longevidade produtiva, inteligente, com coisa para entregar e criativo. Por outro lado, uma aceleração que a gente vai cada vez vendo mais presente no nosso cotidiano dos jovens, e que por esta fome de viver, e que faz todo sentido, e por toda a questão da aceleração do próprio mundo, vai trazendo uma pressão interessante aqui para o ambiente corporativo. Então eu queria, configurando este cenário, pensar um fator que acontece aqui em cima que chama sucessão, né? Então eu tenho lá, de um lado, esse empresário, que uma dessas pessoas mais longevas da atualidade, alguém que tem na sua história de vida uma vida de sucesso, que construiu um império, que construiu a sua vida, enfim. Do outro lado, uma necessidade ou um chamamento, muitas vezes de origem familiar, dos próprios filhos, que se formam, se preparam, estão no negócio e começam a olhar para os pais e falar, então, eu também quero, né? Eu também quero ter oportunidade. Eu tenho outras ideias para esse negócio. Eu queria levar esse negócio para uma outra direção. Eu estou vendo as coisas de outra maneira. Então, somando aquilo que a gente já falou há um tempo atrás, relativo a valores, a crenças e tal, eu tenho esse executivo a ser sucedido, que é alguém que tem que trabalhar com o próprio ego e se reinventar. Porque ele deixa de ser alguém que opera sobre o negócio para ser alguém que vai ter que assumir um papel de conselheiro, de presidente do conselho, de mentor muitas vezes, ou por vezes até de se afastar do negócio propriamente dito. E ver tudo aquilo que ele construiu entregue para os seus filhos ou para um executivo externo que seja, mas abrindo mão. Essa é uma dificuldade imensa e a gente não imagina quanto ela é dura para as pessoas, né? Nos processos de coaching, muitas vezes, quando eu faço coaching, sobretudo de executivos nesta posição ou nesta circunstância, o que a gente mais ouve é essa dor, de um lado e de outro, sabe? De um lado e de outro, porque o filho de cá também fica nesse dilema. Eu sei que meu pai gosta, eu sei que para ele é importante vir aqui, mas ele já não me ajuda vindo ou interferindo, porque ele quer dar o palpite ou dizer como as coisas têm que ser feitas. Então eu acho que esse universo da sucessão é um universo muito complexo e riquíssimo para a gente trabalhar, né? E aí, eu não sei nem se soma-se tudo isso, mas assim, junta-se a isso tudo algumas coisas que a gente tem visto e que ultimamente tem sido chamada de mundo VUCA, e eu nem quero falar do mundo VUCA, porque se fala tanto do mundo VUCA,
mas que são inerentes ao mundo VUCA, sobretudo que é essa flexibilidade mental. É preciso que a gente desenvolva, e amarrando isso ao que você me perguntou lá no começo, qual a grande competência ou habilidade, é preciso que a gente desenvolva a flexibilidade mental. Eu preciso aprender a entender as coisas de uma outra maneira, a lidar com a mudança, a estar aberto para novas ideias, a me possibilitar de experimentar coisas que eu não sei, a não ter certeza, né? Talvez essa grande competência que está causando todo esse furor na atualidade do ponto de vista da liderança. E por transitar em vários negócios, várias indústrias, vários momentos de sucessão ou não, na tua percepção, faltam líderes preparados no mercado ou, na verdade, a gente está com essas novas metodologias de desenvolvimento, de educação, de formação, a explosão de cursos e modelos diferentes para você educar e desenvolver, a gente está conseguindo, entre aspas, desenvolver líderes na medida necessária que o mundo está exigindo, na medida necessária que as empresas estão exigindo? Acho que a gente está muito longe disso, Daniel. E vou te dizer por que eu acho. A gente ainda não virou a premissa de educação. E as organizações, apesar de terem feito muitas coisas, a premissa de educação das organizações ainda está muito puxada para curso, para programas de formação, de senta os caras numa sala, fala de temas específicos, aí botam coisas que são interessantes, que diz respeito à metodologia, que é bom para o projeto, bota para conversar, mas enfim, ainda está muito vinculada a isso. E o que a gente observa é que o processo de formação de um líder, ele é muito mais intenso e muito mais produtivo quando outras formas de aprendizagem são inseridas no contexto desse sujeito, né? E aí o que a gente vai observando é que as pessoas têm feito o quê? Têm buscado outras formas de se desenvolver fora do ambiente corporativo. E aí entram os podcasts e todos os programas que eles vão buscar e programas fora da universidade corporativa ou que seja, ou similar, academia de liderança, mas em algum outro lugar, experiências variadas e trazendo para o seu próprio repertório, inclusive temas que não têm a ver com liderança, como por exemplo, um dos conteúdos ou dos programas de formação da atualidade mais badalados, que é o Mindfulness, né? Eu, há uns 2 anos atrás, eu fiz o programa de formação de Mindfulness. E aí, na sequência, por uma coincidência, eu fui assistir uma palestra do Goleman, que veio aqui ao Brasil e eu fui assistir. E aí ele trouxe um dado super interessante. Olhando para esse contexto todo, o que o Goleman contou para a gente? Ele falou, olha, eu tenho observado que essa história de parar, de ter um tempo de calma, de você se olhar, de você refletir, respirar, aumenta o foco. E aí, com isso, ele começou a fazer um estudo mais transversal para entender quanto quem faz mindfulness aumenta o seu foco no trabalho e, portanto, a produtividade e o resultado. E aí a gente vai vendo isso que eu estava te falando, essas coisas cruzarem. Está muito além, né? Preparar-se para a liderança está muito além só do banco, né? Só dos programas de formação. Ocorre que as organizações ainda têm muito esse viés. Algumas organizações de ponta começam a oferecer coisas que vão para além. Além disso, ainda tem mais um ponto, que a visão de formação, sobretudo de desenvolvimento humano dentro de carreira, na perspectiva de carreira, desde o início do século, ela vem sendo pensada como algo que tem que estar na mão do executivo, na mão do profissional, seja ele em que nível for. Nessa medida, a organização entra com o papel de facilitar, favorecer, subsidiar, oferecer coisas. Por outro lado, tem uma demanda para esse profissional do move yourself, né? O que é que você está sentindo falta? Como é que você vai se entender? Como é que você vai procurar? Então, de um lado, o self-awareness, e juntando esse self-awareness, como é que você avalia o impacto que você tem, e aí você compõe a sua cesta de coisas que você deveria buscar, dentro ou fora da organização.
O resultado de tudo isso é que o que a gente mais encontra nas organizações são pessoas alçadas a líderes sem nenhum preparo para tal, que continuam fazendo o que a gente vê. Imagina isso potencializado por essa pressa que o jovem atualmente tem de se elevar, ou de mudar de função, ou de ascender na profissão. Não, e isso é muito bacana porque a gente começou falando de hard skills, né, uma liderança mais técnica, uma liderança de resultado, depois a gente começou a falar de soft skills, né, que envolve muito mais a questão de relacionamento, né, trabalhar com as pessoas e tudo mais. E a gente vê também uma transição, né, que hoje eu vejo líderes, né, quando a gente começa a observar os grandes nomes de liderança, que começam a se mostrar muito mais vulneráveis. Né? Antigamente o líder tinha que ser perfeito. Então aquele cara é quase como um deus, né, que construiu um império, que não erra, que só se fala do sucesso dele. E hoje a gente começa a ver líderes que estão muito mais dispostos a expor e deixar, de certa forma, transparecer as suas vulnerabilidades, porque eles também são humanos, né? E o líder, quando você começa a exigir dele competências cada vez mais humanas, essa questão da vulnerabilidade aparece. Outro dia eu estava conversando com um grande líder que também sucedeu, né, a sua família, e ele estava falando, olha, o meu pai era o perfeito, ele não errava, era o doutor, né, na empresa. E eu vim e eu falei, não, eu não sou assim, eu quero dar continuidade, mas o mundo mudou e eu tenho as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, e eu quero montar um time junto comigo, né? Nem abaixo de mim, é junto comigo, que me complemente. Claro. Né? Então, eu acho que vem também essa questão de que o líder ele é cada vez mais dependente, ou ele reconhece que ele é cada vez mais dependente das outras pessoas, muito por essa questão da vulnerabilidade. E aí eu vou juntar outro ponto nessa salada, né? Mas uma salada gostosa uma salada muito boa de conversar, falar, muito que é a questão do repertório, né? Que quando você começa a falar de soft skills, quando você começa a falar de relacionamento, e aí você falou de mindfulness, o repertório passa a ter um papel muito importante. Porque o repertório traz empatia, o repertório traz inovação. Como é que a gente consegue, para um líder que muitas vezes está ali quase que 120% do tempo dele dedicado ao negócio, desenvolver outras visões de mundo, desenvolver outros aprendizados, que pode ser do mindfulness, pode ser arte, pode ser gastronomia, pode ser música, para que ele consiga entender as pessoas que estão complementando ele. Porque se ele não tem repertório, ele tem muito mais dificuldade de se colocar no lugar dessas pessoas. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga que a gente pode colocar esse líder nesses momentos geradores de repertório e de experiências? Verdade. Muita coisa bacana que você falou. Acho que vamos pontuar algumas delas aí, mas assim, queria começar dizendo que eu concordo super com o que você trouxe, que acho que é muito valioso. Vou pontuar duas coisas que acho que me chamaram muita atenção. A primeira é essa questão do repertório mesmo, né? Eu costumo chamar de vocabulário. Eu digo assim, o cara não tem vocabulário, ele não tem referência. Ele não tem referência, ele vai buscar onde? Né? Ele vai buscar naquilo que ele construiu. E se o universo de construção dele for pequeno, a biblioteca está pequena, ele vai sempre no mesmo livro, né? E eu acredito muito nisso, a importância de você estar em vários lugares, de fazer várias coisas, de fazer coisas que não tem nada a ver com sua vida cotidiana, vão te trazer vocabulário para responder e fazer com que a gente ascenda num patamar de complexidade, que é o patamar de transpor conhecimentos de um lugar e aplicar em outros, né? Então eu acho isso de fundamental importância. No processo de formação de liderança, o que eu acho que é mais rico nesses sentidos, e aí eu gosto até mais, por isso eu gosto mais dos MBAs formais do que os in company, pelo próprio exercício que você consegue promover ali, de trazer pessoas de experiências tão distintas, com repertórios tão distintos, para conversar sobre problemas comuns. De gerir pessoas, de olhar para número, de buscar resultados. O que eles têm em comum é o desafio de liderar. O que eles não têm em comum é toda a vida. Então, tudo que eles trouxerem aumenta o espectro daquele que o ouve. E isso é muito legal, né? Então, ambientes desses são ambientes cada vez mais ricos.
O que eu tenho visto e sugerido às pessoas, que sobretudo esses que são meus ou mentorados ou coaches que eu acompanho, é sempre do que é que você se alimenta, cara. Né? Do que é que você se alimenta? Ah, não, eu estou estudando. Para além disso, aonde você se alimenta? Em que espaços você se alimenta? Porque tudo ele vai se constituir na pessoa que você é. Né? A formação de um ser integral, ela não se dá no trabalho, ela se dá na vida. O trabalho é uma parte dessa vida, muito embora uma boa parte da nossa vida, a maior parte dela é ocupada pelo trabalho. Mas esse ser integral, ele é formado destas coisas. Então, ambientes que de alguma maneira te desconfortem a princípio, são ambientes muito profícuos para te gerar desenvolvimento. Eu me lembro de uma executiva que eu atendi o ano passado e que, dando uma devolutiva de um processo de avaliação, de assessment, ela é super bem sucedida, ela obtém, os números dela são impressionantes, e aí a empresa no assessment tinha a seguinte dúvida: até onde ela pode ir? Ou seja, estão me perguntando de potencial. E na devolutiva, a discussão que nós fizemos foi exatamente essa. E eu perguntava para ela: o que mais você faz, além de buscar o resultado e o número que você tem trazido para essa organização? E ela então me dizia: você está me pedindo para ser menos dedicada? Eu não. Eu estou te pedindo para ser mais complexa na sua entrega. Eu estou te pedindo para trazer para essa entrega coisas que não estão aqui dentro. Ou seja, como é que você olha o mundo lá fora, para que lugares você vai, que pessoas você convive, que ambientes você discute, sobre coisas que não tem nada a ver com isto aqui, que podem te gerar alguma natureza de criatividade e inovação que você está precisando para fazer diferente aqui. E assim foi a nossa conversa. Passados uns 6 meses, nós nos encontramos, e aí ela disse assim: olha, queria te contar uma coisa. Eu falei: o quê? Ela falou assim: mudei do cabeleireiro aos amigos que eu saio no final de semana. Eu falei: que legal. Ela falou: pelo menos eu aprendi sobre diversidade. Então eu acho que essa disposição interna, ela é extremamente importante, senão você não evolui mesmo, né? Você não evolui. E aí outra coisa que você falou e que eu queria aqui costurar um pouquinho, eu acho que quando a gente se põe numa posição ou numa condição de eu sei tudo, né, você não tem nada para aprender. Quando você se põe numa posição de eu posso aprender com você, eu já estou mostrando a minha vulnerabilidade. Dentre aquelas competências que a gente está conversando desde o início, uma delas é essa, lifelong learning. Você não vai aprender a vida toda, você não estará em estado de aprendizagem se você não se permitir ser vulnerável e dizer: cara, não entendo disso, me ajuda que tu é melhor que eu nisso. Né? A hora que a gente se dá conta disso, eu dou ao outro espaço e a minha possibilidade de elevar o que eu sei e quem eu sou e de melhorar alguma coisa em mim. Né? Não é o tema, mas tem a ver com a minha crença. Eu sou espírita, sou kardecista e acredito na reencarnação. Então, uma das coisas que eu sempre digo o que me encanta na reencarnação é que eu vou ter outras vidas para dar conta de desenvolver o que nessa aqui eu não dei conta, né? E acho que isso é o sentido da vulnerabilidade. Se arrisca e se joga, né? Se abre para errar, porque isso vai te trazer oportunidades de vida e de produtividade muito mais significativas. E não sozinho, com outros, construindo em parceria. A minha fragilidade é a sua fortaleza. Né? Isso me dá um insightzinho, ver o que você acha disso, né? E até me ajuda a fazer ele melhor. Que na verdade liderar não é acertar sempre apesar dos outros, né? Liderar seria aprender sempre com os outros e conseguir trazer resultados melhores de forma contínua. Eu acho que o mundo de hoje, de novo sem falar de VUCA, né? Mas a gente tem uma aceleração muito grande que a gente é incapaz de dominar tudo aquilo que as nossas equipes, que as nossas empresas precisam aprender.
Então nada melhor do que se juntar com pessoas que podem aprender junto ou se complementar para chegar nesses resultados. E se o líder está fechado para o aprendizado, ou para a opinião, ou para a ideia, ou para diferentes visões, para voltar à questão de diversidade, menos resultado ele é capaz de gerar, menos resultado ele é capaz de trazer para a empresa, que ele está naquela equação que você falou, né, da situação e as competências que vão gerar o comportamento. Eu concordo completamente com você, concordo completamente, porque imagina uma coisa, se liderar fosse alguma coisa que eu sei e você obedece, não chamaria liderar. Ela continuaria chamando dirigir pessoas, gerenciar pessoas. Comando e controle. Comando e controle. Todas as pesquisas ligadas a estilo de liderança têm comprovado que o que mais alavanca engajamento e inspiração está ligado ao estilo visionário, ou seja, eu te mostro, eu te inspiro para onde vamos, eu te convido para conquistar o mundo, né? E o outro lado, que não é o democrático, é o líder coach. Então, e o que faz o coach? Ele não põe a resposta na sua boca. O que ele faz? Ele te ajuda a descobrir respostas próprias. Se eu não tiver esta visão de para onde vamos e com que resposta vamos, não é? Não tiver aberto para ouvir a sua visão ou a sua resposta, eu não estou fazendo coach. Eu estou fazendo uma modelagem. A modelagem diminui o engajamento. Porque eu determino quem você tem que ser e como você tem que ser. E isso não cabe, né? Cada vez cabe menos na relação das pessoas. E não só perde engajamento, como perde também poder de realização, de execução, né? Porque eu não tenho aí a amplitude, a inovação na interseção, diferentes pessoas com diferentes visões. E você sabe uma coisa que eu tenho um grupo de amigas psicólogas que a gente discute muito sobre liderança, e uma das coisas que a gente discute é sobre a questão da ansiedade do tempo atual. O que a gente vê nessa ansiedade? As pessoas querem tanto saber sobre tudo que elas não têm paciência. Aprender não é uma tarefa só cognitiva, ela é uma tarefa emocional. Para você aprender algo, precisa fazer sentido e significado. E isto, sentido e significado, é a junção da cognição com a emoção. Emoção com tensão não combinam. Deixa fluir. A coisa acontece, né? Se eu achar que eu tenho que saber de tudo, eu não vou saber de nada, nem em profundidade, e não vou ter calma interna para de verdade aprender sobre aquilo. Né? Essas coisas vão que não conversam. E eu vou criando uma tensão não produtiva, uma tensão e estresse. E o que a gente mais tem visto no ambiente corporativo? Adoecimento. Né? O burnout está aí para não deixar a gente mentir sozinho. Cada vez mais se ouve casos ou de síndrome do pânico ou de burnout dentro das organizações, sobretudo por conta disso, né? Tanto medo que eu vou ficando desesperada. Eu preciso saber. Calma. Você precisa saber o que você precisa saber. O que você dá conta de saber. O resto você compõe, né? E à medida que você vai compondo, aquilo vai fluindo. E você vai aprendendo com calma e paciência. A última pergunta que eu tinha aqui, mas eu não sei se é a última resposta, né? Não tem como garantir isso. É que eu tenho pensado um pouco ultimamente sobre o conceito de carreira, né? Porque o conceito de carreira me parece aquela estrutura linear que você vai seguindo passo a passo. A gente até citou esse tema carreira algumas vezes, até é uma das coisas que você tem lá no seu perfil, né? Hoje carreira é como era, ou se não é, quais são as diferenças e de que forma os jovens hoje encaram essa carreira, esse encarreiramento, né? Eu acho que não é definitivamente, né? E eu tenho tido a grande oportunidade de viver na pele isso com algumas frentes. A própria faculdade em que eu dou aula no MBA da ESPM, e eles são muito jovens. E em cada turma, isso cada vez fica mais evidente para mim. Eu não tenho ninguém com carreira tradicional. Não tenho. Tem, às vezes, 30 alunos na sala.
você tem 2 ou 3 que têm uma posição que a gente consegue encontrar na estrutura de cargos e salários, por exemplo, de qualquer pesquisa. A grande maioria ou é freela, ou faz alguma coisa diferente, ou criou uma modelagem, né? Então, tô falando aqui de um mundinho pequenininho. Agora, olhando para esse mundinho pequenininho, vamos olhar isso para o mundo como um todo. O que é possível observar nesses jovens? Por trás da escolha deles, tem um fator que é um fator para eles muito importante, que é autorrealização, né? Acho que os jovens da atualidade são muito melhores do que todos nós para olhar para si, o que me faz feliz, o que eu gosto de fazer. E ele não está preocupado em acertar. Porque se ele não encontrar o que lhe faz feliz, ele vai abandonar aquilo e vai buscar outra coisa. Isso muda completamente o sentido de carreira, né? Aquela carreira de encarreiramento, de daqui eu vou para essa posição, ou para aquela posição, não corresponde. Tanto é que na minha vida de consultor, uma das coisas que eu tenho trabalhado chama-se trilha de carreira, né? E o que é a trilha? Não é a trilha original, né? Então ele entra na lista, depois vira sênior, pleno e vai ser líder. Não, eu não sei o que ele vai ser. Então o que eu preciso compor para compor uma trilha é qual é o conjunto de competências e habilidades que esta empresa precisa para produzir, né? E quais são os perfis nas pessoas que as pessoas precisam ter para se encaixar nessa realidade e como essa pessoa que se autoconhece e que vai se aprendendo a se gerir, vai fazendo os seus movimentos e buscando desenvolvimento para ir para onde ela entender que caiba, né? Então esse é um sentido de carreira muito diferente. Uma outra preocupação que eu tenho visto é que os jovens, ele de verdade, de alguma maneira, até assim meio revolucionária, ele não quer de verdade, ele não quer a carreira que está escrita, né? E ele tem uma certa repugnância porque ela está carregada de algumas coisas que não o interessam. E quando eu disse que eu vivo isso na pele, é porque eu tenho um filho que fez essa opção. Fez direito, tirou a OAB. E no dia da diplomação da OAB, lá fomos nós dois para a diplomação, eu toda orgulhosa, 22 anos, ele com a OAB na mão, eu tava orgulho puro. Aí quando terminou a diplomação, ele virou para mim e disse assim, mãe, vamos almoçar? E eu respondi para ele, onde você quiser, meu filho. Aquele dia eu estava disposta, o cartão pulava na bolsa assim, estava disposta, ele podia escolher almoçar onde ele quisesse. E ele vira para mim e diz assim, não sei se eu quero, qualquer lugar serve. Quando ele falou qualquer lugar serve, a minha cabeça pulou. Ela falou, opa, tem coisa aí. E a gente sentou no pátio da faculdade que ele fez, pegou um sanduíche e começamos a conversar sobre a vida. E ele me diz, mãe, eu não vou trabalhar com direito. Porque ele falou, eu falei, meu filho, mas por que fez? Por mim você podia fazer corte de costura, tá do mesmo tamanho, podia fazer o que você quisesse, né? Nunca me impressionou isso. E ele falou, não, o direito fez diferença na minha vida, mas não é isso que eu quero. Tá bom. Daquele dia em diante, algumas coisas viraram na nossa cabeça. A primeira que eu disse para ele, eu falei assim, olha, o financiamento acabou, então continua trabalhando aí, que cama, comida e estudo tá garantido aqui. Todo o resto é por tua conta e eu... Ele, não, fica tranquilo, tá bom. Dali, a ele ir embora do Brasil, demorou 6 meses. Anos, Guilherme vive fora, enfim. E a primeira coisa que ele foi fazer foi fotografia. Quando a gente perguntou para onde ele ia e pedimos que ele fosse para um lugar para estudar alguma coisa, para ele entender a Europa primeiro, ele escolheu Cardiff, um país de Gales. A gente falava, mas quem sai do Brasil para ir para Gales? Lá foi. De lá ele foi traçando a vida e hoje mora, enfim, na Europa, é feliz e vive uma vida tão diferente. Trabalha 8 meses por ano, 4 meses, ele junta dinheiro, viaja o mundo. E o grande hobby dele é colecionar bandeirinhas dos países que ele já conheceu. E ele já conhece mais de 40 países. Então, você olha e você fala assim, mas o que ele vai ser no futuro? Não sei, mas ele também não está preocupado. Ele está preocupado em ser feliz, né? E acho que é isso que mudou na carreira atualmente. Eu quero ser feliz. Aonde eu me sinto completo feliz. Né?
Bacana. E a gente, ao mesmo tempo, vê discussão de longevidade, 120, 150 anos, nova previdência, né? Então a gente tem que conseguir equilibrar isso no mundo tudo. que ninguém sabe como vai ser daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Mas o que eu vejo é que esses jovens que, entre aspas, estão buscando ser felizes, estão desenvolvendo exatamente esse repertório e essa capacidade de solução de problemas que nós, numa universidade tradicional, digamos, de direito, de engenharia, de psicologia, não fomos desenvolvidos a fazer. E que a gente teve que aprender isso no ambiente corporativo. Então, assim, tem um lado que dá aquela angústia, dá aquela ansiedade. Será que ele vai ser feliz pelo tempo que ele precisa? Ou será que ele está desenvolvendo competências que depois qualquer problema ele vai ser capaz de resolver? Porque ele abriu o espectro dele. Eu acho que o tempo vai dizer, né? É isso aí. E vamos ver, né? A incerteza faz parte das competências e habilidades que a gente tem que aprender a lidar. Trabalhar com a incerteza, com né? Incerteza. Principalmente. E agora vamos para um bate-bola rápido, até para a gente dar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, algumas dicas. Eu queria que você indicasse um livro, né? De uma forma bem tradicional agora, falamos tanto de experiência, mas um livro que eu sou apaixonado por livros e nunca vou abrir mão, por mais que a gente tenha todas as formas. Pode ser digital, pode ser um livro interativo. Depois que você falasse um pouco de uma referência que você tem na sua vida e que você dissesse algo que você não abre mão. Seja um ritual, um valor, né? Algo... Logicamente sou, pela própria carreira, né, uma leitora, né? Meu marido diz que lá em casa tudo junta muito pó. Né? Por quê? Porque tem muito livro e eu gosto de ler e passo, até para não juntar pó. Mas tem alguns livros que eu vou guardando comigo. E tem dois que não são nem tão novos, mas que eu tenho um apreço mesmo, do ponto de vista da liderança, e não consigo doar e nem passar. Eu acho que a descoberta que o Ramcharan fez no Pipeline, ela é fantástica. Porque ela nos instrumentaliza a ajudar as pessoas a entenderem o que mais ela tem que aprender e o que ela tem que deixar para trás. Então eu gosto muito de Pipeline de Liderança do Ramcharan. Não consigo abrir mão dele. Acho que ele tem um ganho muito legal. E outro é o dos 5, na verdade, os desafios de liderança do Patrick Lencioni. Porque quando o Patrick Lencioni coloca coragem, coloca confiança como uma das coisas que eu preciso construir para estar com as pessoas e então produzir resultados sustentáveis, para mim ele dá o tiro certo, né? Ele acerta na mosca. Ou você confia ou você não vai inteiro. Né? Não existe meia grávida? Não existe. Então também não existe colaborador por inteiro se ele não confiar em você. Né? Tem até aquela frase que eu não sei quem cunhou, mas que na verdade eu acredito, né, que quando você tem confiança você não precisa de controle e que quando você não tem confiança nenhum controle vai adiantar. Nenhum controle vai adiantar. E é isso mesmo, eu acredito. Então eu gosto muito da composição dessas duas coisas, sabe? E aí tem muita gente escrevendo coisa boa, mas esses dois para mim são essenciais. Pensando em referência, eu sou uma pessoa de pouca paixão pelas referências, né? Até acho que por conta dessa coisa, a minha cabeça pinga muito em muitos lugares. Mas algumas coisas me chamam a atenção. Então, se eu olhar para a atualidade, eu olho muito para o Barack Obama. Eu gosto da forma, eu gosto do jeito, eu gosto da delicadeza, eu gosto da consistência, eu gosto da humildade, eu gosto da disposição e da disponibilidade dele. Estas coisas para mim são referências. Então hoje, um pouco do que eu gosto, eu vejo nele, né? Eu gosto, é um pouco controverso, enfim, mas enfim, eu gosto das coisas que o Jack Welch fez, né? Eu gosto daquela tenacidade dele e acho aquilo legal. Então são duas referências de liderança distintas, mas que me encantam por estas coisas diferentes. E acho que isso talvez até me leve um pouco a responder do que eu não abro mão. O que eu não abro mão é coerência. E eu encontro a coerência nos dois. A coerência para mim, ela me propicia todas as outras coisas que eu acredito. Por exemplo, até o comportamento ético, que os outros confiem em mim, que as pessoas tenham expectativas sobre mim, que sejam realistas. Porque este é o meu jeitão. Você pode não gostar, mas é assim que eu vou atuar.
Então, a coerência, ela é um pouco assim a cama para que eu possa ser e que as pessoas possam me conhecer. Muito bacana. Bom, gente, terminando mais um Wide Talk aqui, eu, Daniel Orlean, CEO da Wide Educação, Bel Ribeiro, todo esse manancial de conhecimento, simpatia que vocês viram. A gente espera você no nosso próximo episódio dessa temporada, que a gente está falando sobre futuro, carreira, desenvolvimento, inovação e tudo aquilo que é importante para a sociedade de hoje. Obrigado e até a próxima.